Olá, boa tarde, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui com mais um Tramas e Traumas. e vamos finalizar os episódios da novela A Vida da Gente. Isso mesmo. A gente selecionou aqui, entre as perguntas, duas perguntas que nós achamos muito interessantes. E nós vamos respondê-las primeiro com uma imagem aqui na tela, que daqui a pouco o Flávio, nosso querido aqui do Estúdio Podcast, vai soltar pra gente. Não precisa soltar agora, Flávio. E a gente vai falar sobre elas também, porque elas têm um impacto jurídico, psicológico, né, Bianca? Sobre todas essas questões das relações familiares que tivemos dos personagens principais aqui. E aí, a primeira pergunta, né, que foi a Amanda que fez pra gente, por que acham que a novela viralizou nas famílias? Flávio, pode soltar a primeira fotinho pra gente? Essa foto, Bianca, eu acho que ela retrata muito o impacto dessa novela, né? É porque o próprio título da novela, né, já traz pra gente uma coisa que é muito próxima, né, de que a gente vive isso no nosso cotidiano. Verdade. Então, assim, ampliando, né, e passando pelos diversos personagens que a gente aqui trouxe e que a gente poderia também ter falado de outros, mas enfim, né, a gente também tirou que vamos falar de outras novelas, eles são os personagens são familiares, né? Então, assim, quem não teve contato com uma avó daquela, Exato. com uma mãe, né? Um padrasto, então assim, a gente acaba se envolvendo na trama. Então, por isso que também foi um sucesso, né, a novela. O autor, ele teve, assim, uma sapiência muito grande na construção dessa trama, porque ela, de fato, como você falou, nos aproximou. Então, todo mundo tem. Se você não vivenciou uma história parecida como essa, você certamente conheceu alguém que vivenciou uma história dentro desses personagens da vida da gente. Então, tem não só desses principais, mas tem um caso, né, da adoção, né, em que aí ela conhece o pai verdadeiro também, e aí tem conflito com a família, porque aí o pai que adotou, ele não aceita o pai biológico, então isso cria toda uma trama. A gente tem outros personagens também que seriam secundários, mas que foram muito fortes, porque justamente aproximaram das histórias. A gente tem o baile dos idosos, enfim. Então, a gente tem muitos elementos aqui. E eu escolhi essa foto aqui para trazer pra gente, porque ela retrata, né? Eram duas irmãs amigas, né? Parceiras, Sim. cúmplices, né? E por conta de toda uma situação que foi alheia a elas, né? Então, acho que elas foram levadas, né? Não foi algo que, do nada, elas decidiram que iam trilhar caminhos que poderiam ser perigosos para aquela amizade delas. Eu acho que elas foram levadas, Sim, né? foi uma manipulação, né? Isso. E da vida também, né? O acidente da Ana, e aí ela a Manu vem se apaixonar pelo Rodrigo, que era o pai da filha da Ana, né? Então, eu acho que toda essa trama foi muito forte em relação a elas. E essa construção da amizade delas enquanto irmãs, né? E também a relação de parentalidade criada em relação a Júlia, né? Não só como Manuela, tia da Júlia, né? E a Ana, mãe da Júlia, mas essa própria relação que veio de Manuela enquanto madrasta, né? Enquanto mãe, né? Então, isso tudo se misturou, e o Rodrigo ali no meio dessa história toda, enfim. Então, eu acho que isso foi o que mais fez com que essa novela fosse tão comentada, porque a gente vê casos assim. Eu trabalho com casos em que tudo acontece, né? A gente tem casos em que, às vezes, genro e sogra, né, acabam tendo relacionamentos. A gente tem casos que dentro de uma família também, né, um cunhado com uma outra cunhada. Tem tantas situações assim que acontecem e, de uma certa forma, isso retrata um pouco a realidade que a gente tem nos processos de divórcio, disputa de guarda, em que a gente tem muito litígio. Eu acho que o importante também de sinalizar é que não existe o bem e o mal, né? Porque ali cada um tem a sua história, tem a sua dor. Então, assim, a gente precisa acolher, né, as narrativas, as histórias, para poder entender que trama é essa, né? É a verdade de cada um, né? Todo mundo tem a sua verdade ali.
E aqui nesse ponto dessa foto mostra elas, a primeira vez, elas colocando toda a raiva para fora de tudo isso que aconteceu, né? Então, se até então uma sempre desculpava a outra, sempre via o melhor lado da outra, eu acho que essa foi a primeira vez em que ambas tiraram ali aquela capa protetora, né? E resolveram se abrir mesmo e falar. E isso me chama atenção, porque muitas das vezes os litígios da eleição, não só porque as pessoas falam, mas às vezes porque as pessoas não falam, Sim. não se comunicam. Nessa situação aqui da foto, a gente pode falar de uma quebra de homeostase, né? Então, assim, enquanto elas estavam ali, né, linear, elas não resolviam. E a partir do momento, né, que houve essa explosão e que a gente pode até considerar que seja uma coisa ruim, a gente também, num olhar mais amplo, vê que não, que quando teve essa quebra de homeostase, que elas resolveram, né, enfim, de uma forma, de repente, equivocada, mas se colocarem, a partir daí elas começam a fazer os ajustes, né, e os acordos. Sim. E no meio disso, mas até elas conseguirem centralizar como iam resolver isso, eu fico imaginando a Júlia, se ela existisse de verdade, porque ia ser uma confusão na cabeça dessa criança, porque aqui a Manuela resolve sair e vai morar em Florianópolis. Aí a Ana não aceita que ainda é apaixonada pelo Rodrigo e resolve namorar com o Lúcio, que estava totalmente apaixonado, que foi um médico, né, que acompanhou ela no hospital. E aí o Lúcio começa a perceber durante o relacionamento que a Ana ainda está muito ligada com o Rodrigo. Porque, na verdade, Ana e Rodrigo nunca conseguiram viver a história deles de verdade. Eles sempre foram impedidos por alguma situação. Nem conseguiram finalizar, na verdade. Nada. Acho que tiveram um encontro só e dali não conseguiu ter mais nada. Foi tudo muito ali no aspecto do sonho, né? E tudo. Quando a Ana acorda do coma, o Rodrigo já está casado com a irmã dela. Então, mesmo que ela quisesse, né, seria algo muito complicado. Então, ela começa a ter o comportamento de que, não, eu não amo, eu vou seguir em frente, deixa a Manu com o Rodrigo. Mas aí fica aquele Rodrigo ali no meio, né, que dá aquela sensação de, meu Deus, né, cadê a maturidade desse homem para lidar com isso? Mas isso acontece na vida real. Às vezes as pessoas não conseguem lidar com seus sentimentos. E Rodrigo amando as duas, amando Manu, amando Ana, não sabendo para que lado vai, com quem fica, né? E Júlia ali no meio. Em dado momento, Júlia é apresentada para Lúcio de uma forma que Lúcio namora a Ana. Então, ele é o namorado da Ana. E aí é quando eu vejo que Júlia abre a guarda para Ana. Então, a Ana prepara a festa de aniversário dela, leva ela para passear. Ela começa a entender, ela não tá tirando o lugar da minha mãe, porque não é ela que vai ficar com meu pai. Logo no dia do aniversário da Júlia, o Lúcio flagra uma cena entre a Ana e o Rodrigo, né, em que a Ana chora muito. A primeira vez que a Ana resolve contar para Rodrigo a história de que ela quase deu a Júlia para entrega de doação, né? Adoção. E aí ela começa a chorar. Aquilo, né? Porque ela tá sentindo muita falta da Manu na festa, porque elas nunca tiveram a oportunidade de comemorar o aniversário da Júlia juntos. E quando teriam uma oportunidade, que foi pós-coma, veio essa briga. Então ela chora e sofre muito. E nesse momento o Lúcio chega e fala, e no dia seguinte ele termina com ela. Nesse dia seguinte que ele termina com ela resolve então bancar a história com o Rodrigo. E aí eles procuram uma psicóloga para ela se sentiu liberada, na verdade. Isso. Ele falou essa palavra, você está liberada. E quando ela ouviu essa palavra, liberada, ela falou que fez um sentido total complexo para ela, de tudo. Ela tá liberada de tudo. Meu Deus, eu tô liberada, realmente. Eu não preciso estar presa a nada. Eu vivi presa a minha vida inteira e não vou precisar ser presa agora. Então ela resolve viver com o Rodrigo. E aí eles procuram uma psicóloga que já acompanha a Júlia, para justamente tentar saber como que iria contar essa história, como faria essa transição. E essa cena, né, apesar de ter uma profissional ali acompanhando, eu fiquei imaginando a cabeça da Júlia em relação a isso, porque nada para ela ali é seguro. Nada, né? Então, uma hora a mãe... ela até pergunta para Ana, quando a Ana conta que ela não tá mais com o Lúcio, a primeira pergunta da Júlia é, mas ele vai embora para longe?
Porque foi isso que a Manu fez. Então, na cabeça da Júlia, as pessoas se separam e uma das pessoas vai para longe, vai sumir. Então, olha o impacto disso, né, Bianca, na cabeça da criança. Sim, para a criança, as situações precisam ser muito previsíveis, né? Porque a criança fantasia muito. Então, é exatamente isso. A ideia separou, vai sumir. Né? Então, assim, por isso que a gente precisa conversar, né? Sair da fantasia, explicar realmente o que vai ser dali adiante, né? Garantir o amor, o cuidado, o afeto, né? Dizer que isso não vai mudar. Né? Então, assim, nos casos de disputa, de guarda, regulamentação de convivência, enfim, a gente vê muito isso, né? Porque parece que é a criança que tem que decidir, quando, na verdade, a criança não decide. Verdade. Né? E aí, a criança também fica um peso muito grande na criança, porque parece que se ela ousar falar que gostaria de ficar em determinado lar, é como se ela estivesse falando também que não ama o outro que ela não vai morar, né? Digamos assim. Então, a gente precisa desse acolhimento, desse contorno, né? Os genitores, a família precisa dar esse contorno para a criança. E é por isso que a lei fala, Bianca, em cidade base de residência. Né? E não a residência da genitora, a residência do genitor, porque a gente tem que considerar que ambas as residências, e é claro, a gente está falando de lares saudáveis, né? Lares seguros para a criança, né? Mas se assim for, né? Ambas as residências, elas são residências da criança, né? Cada uma com suas características, cada uma com seus aspectos. E uma outra coisa que eu pensei também, né? A falta de cuidado no manejo dos adultos, né? Então, eles só decidiram procurar a psicóloga para opinar quando a Ana e o Rodrigo decidiram bancar a história e ficar juntos, né? Porém, quando a Ana, que ainda está conhecendo a filha, né? Porque ela conhecia a bebezinha, mas está conhecendo a filha agora, está se adaptando, está se aproximando. E aí a Ana resolve, já de cara no início do relacionamento com o Lúcio, em que ela não tem certeza de nada da vida dela, ela já coloca o Lúcio na vida da Júlia. E isso acontece muito, né, Bianca? As pessoas se divorciam e aí normalmente querem viver a vida, querem realmente experimentar novos relacionamentos, novos contatos, e não tem esse cuidado, e acabam envolvendo os filhos ali. E muitas das vezes você não sabe se aquela pessoa é de confiança, se aquele relacionamento, né, tem uma estabilidade, porque não é nem se o relacionamento vai durar, porque ele pode durar 20 anos e acabar. Eu acho que, assim, é legítimo, claro, você querer viver outras histórias, né, depois de um relacionamento, enfim. Mas é isso que você está falando. Eu acho que tem que ter o cuidado, né, de apresentar aquele outro para a criança. Sim. E a criança, ela estabelece, né, logo uma relação de afeto, né, de querer estar junto. E é isso, assim. A pessoa passa a fazer parte da rotina. Sim. E se aquele relacionamento que ainda é tão inicial, né, se ele não der continuidade, como que fica essa criança? Então, a gente precisa garantir com que a gente vá apresentar, não que a gente vai apresentar o parceiro e que vá casar com ele, não é nada disso. Mas, assim, ter o mínimo de segurança para apresentar esse outro, né, de uma relação mais estabilizada. Né? Eu penso assim, muito assim, qual é o momento certo, né? Claro que assim, se a gente pensar, vai parecer que nunca é o momento certo, porque tudo sempre acontece o tempo todo, né? A vida, ela é dinâmica. Porém, nesse caso aqui, a Júlia tinha acabado de passar pela separação dos pais. E aí, a distância da mãe dela de referência, que é a Manu, que resolveu ir para Florianópolis. Olha quantos encerramentos de ciclos na vida envolvendo a Júlia, né? Então ela tem uma mãe nova para ela, assim, nova no sentido de que ela sabia da existência, mas ela nunca tinha convivido. Então ela tem que conhecer essa mãe. Estava construindo vínculos. Vínculos. A mãe dela de referência decide, né, para poder esperar as coisas se acalmarem e se mudar para Florianópolis. Né? Faz ali todo um contato, mas, por exemplo, no dia do aniversário da festa da filha, ela não foi pra festa. Ela fez propositalmente
uma situação para poder chegar depois da festa ter terminado. E aí foi para casa, onde a Júlia mora com o Rodrigo, né? E aí fez um bolinho para ela lá, entre as duas, né? E o Rodrigo nem participou. A Júlia chega, pai, você pode participar desse bolo? E aí a Manuela fica com aquela cara assim, não diz não, né? Mas aí o Rodrigo sente que a resposta seria não. Uhum. E aí o Rodrigo vai embora. Ou seja, no final, tá a Manu só com a Júlia. E isso, de uma certa forma, impacta muito na criança, né? A gente pode ver vários desdobramentos e influências. A novela não retratou isso, mas isso vai impactar na escola, vai impactar em muitas coisas, né, Bianca? Sim. E assim, é muito triste, né, a criança ter 2 festas de aniversário. Isso a gente vê muito, né? Isso aí não é, infelizmente, não é uma situação pontual. Então assim, tem um aniversário na casa da mãe, tem um aniversário na casa do pai, aí um não vai na casa do outro. Enfim, e a criança fica nesse meio, né? E assim, tendo que explicar para os amiguinhos, né? Tem amigos da casa da mãe, amigos da casa do pai. Eu acho que assim, claro que não, a gente, assim, falando do melhor dos mundos, eu não acredito nisso. Eu acho que seria a situação assim de mais contorno para aquele filho, contorno saudável, seria que esse momento pudesse ser contemplado pelos genitores e as famílias extensas, porque Sim. a família é assim. Né? Então, deixar isso para a criança, né? Expor a criança a essa situação, né? De ter 2 realidades, né? 2 festas. E assim, em outros casos também, que a gente vê com uma certa frequência, é quando um genitor, né? Ele pode fazer essa festa e o outro genitor não pode. Não pode. Né? E isso ainda é pior, né? Porque a criança fica mais vulnerável ainda. E às vezes aquele genitor que não pode se sente tão furtado daquilo que muitas vezes não permite que a criança vá àquela festa de aniversário. Sim. Eu já peguei alguns casos assim que, enfim, o pai ou a mãe, né, fizeram aquela festa e a criança não foi. Então, eu tive um caso ano passado que nós tentamos durante 1 ano e meio, na verdade. Ele veio do ano retrasado. Acordo, né? Eu tentei com um escritório muito bom lá em São Paulo. A minha cliente e o ex-marido são de São Paulo, né? E a gente tentou muito. Era um escritório que, inclusive, atuava ali, tinha uma profissional ali para atuar na parte de mediação, tudo. Então, a gente conseguiu trabalhar muitas questões na parte do genitor, né? Que tinha questões de agressividade, de xingamentos e tudo mais. E ele tinha um poder aquisitivo. Tem um poder aquisitivo muito maior do que a genitora. Uhum. E aí, quando foi o ano passado, ele com dívida alimentar, ele fez uma festa e é claro que ele botou o contrato no nome do irmão dele, não botou no nome dele. Uhum. Uma festa, assim, num salão chiquérrimo. No mínimo, gastou ali, pelo que foi feito um orçamento, R$18 mil na festa, né? E convidou todas as crianças da turma e todos os professores, coordenadores da escola. Todo mundo ali foi convidado. A mãe não foi convidada, né? Uhum. E ela ficou sabendo porque uma das mães das crianças comentou com ela, perguntando se a festa ela ia estar presente também. E ela não estaria presente. E aquilo foi um impacto para ela muito grande, porque ela estava passando por uma situação financeira muito complicada devido ao débito alimentar, porque ele tinha a obrigação de fazer do pagamento da escola e ele tinha o valor para depositar. Então, durante um tempo, ele pagava só a escola, mas não depositava dinheiro para ela. Aí teve uma outra época que ele depositava dinheiro, mas não pagava a escola. Então, a gente teve que fazer diversos cumprimentos. Em São Paulo tem um entendimento processual diferente daqui do Rio de Janeiro. Então, a gente teve que desmembrar, né, esses cumprimentos. E aí, demorou para a gente conseguir receber esse ano, né? E ele, de fato, assim, se ele não pagasse, ele ia ser preso. Então, ele só pagou mesmo por conta da iminência da prisão. Mas esse é o clássico retrato do que você falou, dessa diferença financeira entre um genitor e outro. Eu tive um outro caso também, em que os alimentos eles foram deferidos, inclusive, para a genitora, e aí a gente coloca como alimentos compensatórios, né? Porque justamente
A genitora, ela passou 20 a 23 anos da vida dela acompanhando o genitor. Então, ele se mudou várias vezes no Brasil e até a trabalho. E ela largou a carreira dela, né? E aí, ela foi acompanhá-lo. Nisso, eles tiveram 3 filhas. Nesse meio tempo, e ela cuidando em tempo integral ali das filhas. E quando eles se divorciaram, aconteceram muitas situações, né? Mas, principalmente, ela estava correndo atrás, ela fez concurso para a Marinha, porque acho que ela tinha uma formação de radiologista, algo assim, e aí ela conseguiu. Só que por conta da idade dela, era contrato temporário. Então, aos 40 e poucos anos, iria ser encerrado, ou aos 40 anos, eu não lembro direito qual era a idade, mas eu sei que ela tinha só mais 6 meses ali de contrato. E ela estava correndo atrás, estudando mais, vendo se conseguia plantão em hospital. E eles tinham acordado de residir em casas próximas, no mesmo bairro. Para compartilhar a convivência. A convivência. E, na verdade, as filhas, elas tinham liberdade. Então, elas combinavam entre si, isso foi muito interessante. Quem ia dormir na casa de quem, porque elas não queriam deixar nenhum nem outro sozinhos. Então, eles estariam sempre com a companhia de pelo menos uma das meninas. E aí, elas se dividiam, né? E o cachorro também fazia essa ida e vida das residências. Então, se elas estivessem na casa do genitor e de tarde, mesmo que a mãe não tivesse, quisessem ir para a casa da mãe porque lá tinha alguma coisa, ou na casa do pai porque lá tinha alguma coisa, elas também faziam. E nessa conversa toda, o que o juiz, né, na audiência, foi uma audiência que durou 5 horas. Nossa. Foi muito pesada. E aí, o que a gente estabeleceu? Durante um tempo, porque a gente não tinha realizado a partilha de bens ainda também, que ela receberia alguns valores, né, que ajudaria ela a dar entrada num imóvel para ela comprar, ela já estava na iminência de se mudar. Ela morava em Niterói, mas se mudar para São Gonçalo. E isso ia atrapalhar essa convivência. Porque sem esse valor, ela não conseguiria fazer isso, né? E o juiz, na época, ele falou que, além disso, era também a questão dos alimentos. Você vai para casa de um genitor, você tem uma geladeira cheia de iogurtes e armários com biscoitos variados e tudo. E na casa do outro genitor não vai ter. Ele não vai ter condições, às vezes, de levar 3 para um cinema, né? Então, todos esses elementos, eles precisam ser vistos também no momento de um divórcio. Aqui a gente não está lidando com isso, apesar da Ana ter acabado a carreira profissional dela de tenista. Eu não sei exatamente os detalhes de como elas sobrevivem, né, naquele apartamento e tudo mais. A Ana tem um emprego, mas não se trata sobre isso, sobre questões financeiras. Mas esse é um impacto, com certeza, muito grande, né? Que eu acho que traz nessa diferença. E isso influencia, não influencia, Bianca? Não, com certeza. E assim, às vezes a criança, de uma forma genuína, opta até por estar com o genitor que pode estar oferecendo o melhor conforto, o lazer, né? Sim. Então, a ida ao shopping, compra brinquedos, né? Isso é inerente à infância, né? É a fantasia, né? O brilho. Então, o genitor que não pode acaba sendo desfavorecido. É por isso que a gente depois, em algum momento, também nós vamos falar sobre o plano de parentalidade, né? A gente quer falar sobre isso, gente. Porque é isso, eu acho que é o melhor interesse da criança, né? Verdade. A gente precisa parar de olhar, assim, para o próprio umbigo, né? E colocar ali como prioridade o nosso filho. Com certeza. Agora vamos partir para a segunda pergunta, né? E graças a Deus a gente selecionou só 2, porque a primeira já teve assunto, e se desse tempo a gente continuaria com mais assuntos dela, né? A segunda pergunta, ela foi da Liane, e ela perguntou quem tem direito a ficar com a Júlia. Flávio, solta a imagem aqui pra gente. Bianca, você quer começar respondendo essa pergunta? É muito potente, né? Muito significativa, porque é o que a gente estava falando anteriormente. Este é o melhor interesse da criança, né? Então, diante de todas as disputas, né, que aconteceram no decorrer da trama e que acontece na vida real, aqui a Júlia, né, entre os 2 casais. E essa é a melhor orientação, né? Sim. De que a criança, o adolescente, consiga viver
A plenitude das relações. transitar de uma forma bacana entre as duas famílias, né? Porque é a família E dela. sem precisar abrir mão de ninguém. Sim. Né? Acho que essa é a cena final, gente, que tem na novela, tá? E a novela acaba exatamente com essa cena. E eu achei que ela tem todo esse impacto mesmo de mostrar que, apesar da separação, né, de inicial de Manu e Rodrigo, eles conseguiram retornar. E apesar de toda a situação que aconteceu, de muitas brigas, muitos litígios, inseguranças, né? É possível a gente ter essa construção familiar com respeito, com comunicação, entendendo ali os limites de cada um, porque é claro que com toda essa situação ocorrida, eu acho que sempre vai existir alguma coisinha ali do que aconteceu do passado. Eu acho que até esse passado se dissolver de fato vai demorar um pouquinho para existir terapia, né, Bianca? Mas não é impossível, é possível. É claro que nesse caso aqui a gente não tinha personagens, né, tirando a Eva, né, tóxicos, né, eles só estavam sofrendo ali entre si, não conseguindo se organizar. Então, quando a gente tem uma situação assim, fica mais fácil a gente conduzir para que todos possam conviver, para que todos possam trabalhar a melhor forma, né, o papel de cada um. Eu acho que quando a pessoa é boa ouvinte, né, quando ela consegue ouvir o outro, eu acho que assim o caminho já tende a ser assertivo, porque é claro que a gente está falando de casais que têm muito medo, né? Então assim a gente é um ciclo, né? A gente passa pelo medo, pela raiva e é importante que sinta, porque lá atrás você até falou assim, a Ana resolveu negar. E quando a gente nega, a gente não consegue arrumar a casa, né? Então a gente precisa deixar realmente essa emoção vir, a gente precisa entender essa emoção, conversar sobre ela para que a gente consiga fazer com que essa foto seja real. Né? Nas nossas famílias reais. Então, assim, é claro que a ideia não é viveram felizes para sempre, porque até mesmo naquela família, né, que não houve separação, não existe a felicidade para sempre. A felicidade é uma construção diária, né? Então, assim, nós vamos ter os momentos ruins, os momentos de crise, e é importante que a gente consiga, dentro de um diálogo saudável, das pactuações que a gente faz, né, enquanto família, enquanto casal, poder avançar. Então, assim, nessa situação, né, dessa imagem, que é uma imagem assim, que traz um conforto para a gente saber, né, que a criança está numa situação de que ela não está sendo disputada, muito pelo contrário, né, ela está sendo amada, ela está podendo passear ali entre os núcleos, né, de uma forma plena, né, sem estar ali com conflito de lealdade, né, podendo falar para o pai que é muito feliz com a mãe e podendo falar com a mãe que é muito feliz com a madrasta, né? Então, eu acho que é isso, assim, no final ou no meio do caminho entender que esse é essa é a vida, né? Essa é a vida, poder viver, transitar de uma forma que não seja doentia, né? Eu costumo falar muito para os meus clientes que a forma como eles vão conduzir ali o processo de divórcio, guarda, vai impactar na criança, inclusive em como ela vai ser enquanto adulto, mãe, esposa, marido, pai. Isso vai impactar nela. Isso vai fazer uma transformação, né, em conduta de vida. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que têm trauma de casamento, não quer casar por conta do que vivenciou, do divórcio dos genitores, ou às vezes nem divórcio. Às vezes foi um casamento tão conturbado que mesmo assim continuam casados, né? E aí traz esse impacto negativo da pessoa, não quero casar. Experiência de casamento para mim não é uma boa experiência. Isso não é bom. Então ela já tem esse pé atrás em relação a isso. Tem gente em relação a filhos, né? Não quero ter filhos. Teve uma vez uma entrevista que eu assisti que foi de uma pessoa falando que ela nunca quis ser mãe porque ela
quando criança, ela teve que cuidar dos irmãos mais novos. E fazer esse papel, então, ela falou, eu não quero isso. Eu já vivenciei isso na minha infância, na minha adolescência, enfim, na minha juventude. E aí ela não optou por ser só tia, né? Então, não quer ser mãe. Então, isso... É claro que a gente não tem como ficar se culpando o tempo todo, porque em algum momento algo que a gente vai fazer vai impactar, né, sobre a vida daquele filho, né? Mas a gente tem que procurar fazer da forma saudável. Sim. Né? E assim, eu acho que é importante a gente falar também que durante aquela situação de crise ali, né, que a gente está manipulando o filho, o adolescente lá, ou a criança, a gente acha que essa criança, ela não vai ter acesso à verdade, né? E muito pelo contrário, né? Quando ela cresce, quando ela consegue estabelecer uma análise crítica do que foi, né, aquele pai e aquela mãe naquele momento de separação, ela vai entender, sim, toda aquela situação disfuncional que houve naquela separação, né? Os não ditos, as mentiras. Verdade. Então, assim, não é porque você não fala ou, enfim, né? Ou deixa velado, que essa criança e esse adolescente não vai ter acesso. Às vezes você acha que está protegendo e não está protegendo. Você está criando mais conflitos. Sim, porque quando você não conversa sobre uma situação, ela passa... Aí eu venho sobre a palavra da alienação, né? Porque justamente a questão do estranho, de você trazer algo estranho àquela relação. E aí, quando você não fala também, você esconde certas situações... Não que seja uma prática de alienação, mas você, de uma certa forma, você não está sendo sincera, porque aquela criança, aquele adolescente, faz parte daquilo ali. Sim. Né? É claro que existem maneiras de você passar a história, né? De acordo com a idade daquela criança, né? Mas eu acho que a verdade, de fato, ela é muito importante. Você... ser sincera, a criança entender que você é um adulto, que você sente dor, que você sofre, que você tem dúvidas, né? Em algum momento você vai resolver aquilo ali. Dar essa segurança de que aquilo vai ser resolvido de alguma forma. Mas que você também é humano, você também passa por isso. E eu fico pensando assim, quando a situação de convivência, né, me vem à cabeça agora. Muitas vezes, né, o adulto que fica com aquele filho no espaço de convivência do outro que não mora, então naquele momento ali ele chama para sair, né, ou então desliga o celular. É pontual, naquela hora ali, a criança não tem acesso a essa verdade do que você está fazendo e não está falando. Mas assim, mais adiante, quando ela já tiver uma maturidade, conseguir entender de uma forma mais crítica, ela vai olhar para aquela mãe que ela achava muito maravilhosa, ou para aquele pai, e vai entender que aquilo ali era uma situação de violência psicológica, sim, porque estava privando a convivência com o genitor que ela não residia no momento que foi estabelecida essa convivência. Então, aquele momento, né, de prazer no cinema, na sorveteria, ela vai entender que, na verdade, aquele genitor ali responsável, ele estava tirando aquela criança de casa justamente para não conviver, né, de direito daquela criança. Sim. Naquele momento. Tem situações muito... Isso acontece muito, assim... quando você tem um plano de convivência e aí um dos genitores vai buscar na escola, vamos supor, né? No final de semana quinzenal, e aí vai buscar na escola na sexta-feira. E aí quando vai buscar, a criança já não tá mais lá, né? Tá doente, não foi pra escola. E aí, ou aquele genitor que deveria deixar a criança na segunda-feira e resolve não deixar na segunda-feira e não avisar, né? E, não, porque eu decidi pegar, não vai faltar 2 dias de aula, não vai fazer diferença. Tudo bem, pode não fazer diferença, dependendo de como está ali a frequência da criança, as notas e tudo mais. Mas o que custa avisar, né? O que custa avisar tantas coisas, né? Uma viagem para algum outro estado, para alguma outra cidade. A comunicação, ela é a base, né? E por isso...
que eu acho que a gente tem que trabalhar um dia só sobre plano de parentalidade. Eu acho assim, Aline, a comunicação é a base, mas antes da comunicação, respeito. Eu preciso respeitar o pai que eu escolhi para o meu filho. Eu preciso respeitar a mãe que eu escolhi para o meu filho. Exatamente. Né? E a gente some com isso quando a gente se separa, né? Porque senão até a comunicação ela fica viciada, né? Porque sem o respeito, essa comunicação, ela não é uma comunicação de fato que vai trazer um benefício positivo, vai trazer um impacto positivo, na verdade, né? Na vida ali, não só da criança, como de todos. Né? Então, isso é muito importante. E às vezes é preciso falar coisas óbvias, como a gente falou no último vídeo, né? Que foi, acho que, de denúncias falsas. A gente falou sobre isso. Às vezes é preciso você colocar no papel, né? No plano de parentalidade, e trabalhar com isso de outras formas, pontuações óbvias. Porque naquele momento tá difícil de enxergar aquilo. Tá difícil de enxergar. E as pessoas não pensam. Então, por exemplo, um genitor que fique 1 ou 2 vezes por semana com a criança, vamos colocar aqui uma convivência que ela seja igualitária. Né? Cada um com segunda e quarta, o outro com terça e quinta, sexta, sábado e domingo alternado. Vamos colocar essa convivência aqui igualitária entre os genitores. Na casa de segunda e quarta, essa criança ela vai dormir 8h30, 9 horas. Na casa de terça e quinta, essa criança ela vai dormir 1h da manhã. Isso é um impacto muito grande na rotina dessa criança. Na casa de segunda e quarta, pode comer besteira o tempo todo. Na casa de terça e quinta, não pode. Alimentação totalmente regrada. Isso vai influenciar o quê? Na preferência da criança. Sim. A questão das telas também, né? Isso hoje em dia é muito atual. O que é permitido, né? No uso tempo de uso de tela. Não. Se na casa de um eu não posso ficar, então eu vou preferir a casa de quem não tem limite também, né? Mais adiante, a criança ali, aquele genitor autoriza a gravação de vídeo no TikTok, no Instagram, né? O outro não autoriza. E aí, às vezes, nem sabe da existência da conta. Ou a criança bloqueia um dos genitores. Não permite, porque aí sabe que aquele genitor ou genitora vai reclamar. E aí é bloqueado. Com a anuência do genitor que permite aquela conta. Então, são tantos detalhes que a gente precisa trabalhar, expedição de documentos, enfim, a gente vai trabalhar esse vídeo, eu vou ter que trazer o plano de parentalidade aqui, a gente vai trabalhar cada um dos aspectos dele, o quanto ele pode beneficiar, né, essa comunicação e respeito, né, porque justamente são esses detalhes óbvios que a gente não precisaria falar, mas que eles vêm já viciados desde o casamento. Eu não sei se você lembra que no vídeo da Denúncias Falsas, a gente falou sobre hábitos que já eram ruins desde o casamento e que eles vão influenciar no divórcio, né? Então, às vezes, aquela pessoa, pode ser homem e mulher, que já não deixava aquela pessoa cuidar de um setor, e aí, depois que se divorcia, continua achando que é a única pessoa que pode cuidar daquilo ali, é a única pessoa que pode opinar. Né? Então, a gente tem muitas questões para trabalhar sobre essa comunicação, sobre esse respeito, sobre essa convivência. Então, não seriam nem cláusulas de cumprimento, seriam mesmo um plano de parentalidade, de conduta, para você ter aquele melhor relacionamento, né? Eu acho que é isso. Enquanto você não conseguir dar conta sozinho, vai sempre ter um terceiro para poder mediar. Né? Com certeza. Então, é essa mediação em prol aí dessa família e principalmente da criança. É verdade. Eu acho que a gente conseguiu responder bem, não foi, Bianca? Sim. Né? A gente escolheu só 2 perguntas, porque a gente já imaginava que ia render bastante assunto, como renderam. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, desse episódio, que eu já nem sei qual vai ser o número dele ainda, que a gente tem alguns ainda para soltar. Vou pedir para que vocês curtam, compartilhem, comentem, coloquem pra gente qual é a sua história, qual é o seu caso. Você pode ser advogado, psicólogo, ou pode ser a parte vivenciando. Traga a sua história pra gente, para que a gente possa trabalhar no Tramas e Traumas, tá bom? Um grande beijo. Até a próxima.